Hoje, mais um NutriCast Papo de Lavoura. E hoje nós vamos com uma conversa diferente aqui. Alguém bastante jovem, nós vamos conhecer a Dandara. Hoje nós vamos contar a história dessa moça que trabalha conosco aqui no Grupo Nutriceller. Uma história muito bacana, principalmente vocês aí que estão na faixa de idade da Dandara, deveriam ouvir que tem muita coisa boa aí. Olá, Júnior, tudo bem? Meu nome é Dandara, sou natural de Itaberá, tenho 29 anos e estou mais ou menos 6 anos aqui na empresa. Dandara, você falou aí de onde você é, né? E falou da autoridade, mas eu gostaria de saber o seguinte: você é formada e em que curso? Está estudando algum curso ainda? Como é que está isso daí? Eu me formei na Unesp daqui de Itapeva, no curso de Engenharia Industrial e ênfase em madeira. No último ano dessa faculdade, eu ingressei no curso técnico de Química, no Centro Paula Souza, conhecido como Minas, aqui em Itapeva. E depois de 2 anos formada nessa primeira faculdade, eu ingressei também no curso de Engenharia de Produção, aqui também na Unesp Itapeva, onde eu continuo fazendo o curso e estou no último ano. Muito bom, uma pessoa estudiosa, né? Eu queria, antes da gente continuar esse bate-papo, fazer uma observação interessante. Hoje não, né? Atualmente aí, as pessoas costumam rotular pessoas e gerações, né? Hoje se fala muito da geração que está aí em foco, né? Que é a geração Z, Dandara. Geração que você pertence. E assim, né? Às vezes os comentários não são tão agradáveis com relação ao desempenho dessa geração, você sabe disso. E eu quero dizer que eu acho meio, assim, muito pesado rotular pessoas pela geração que ela está. Mesmo que exista um rótulo sobre a geração em função do comportamento da maioria. Mas isso é algo que a gente não pode generalizar, né? E eu vejo a Dandara, eu já vivo com ela há praticamente 6 anos, né? Ela pertence a essa geração Z, mas é uma pessoa que tem um comportamento totalmente diferente daquilo que se é rotulado para essa geração. E eu acho que ficou claro para vocês aí, até nessa questão dos estudos, né? Esforçada, focada, e vocês vão conhecer um pouco mais da história da Dandara. Dandara, fala para mim, quando você, há 6 anos atrás, né? Como que você chegou ao grupo? O que você fazia? O que você veio fazer aqui? Qual foi esse primeiro contato? Como foi? O que aconteceu? Eu estava no último ano da faculdade, eu precisava fazer um estágio obrigatório e precisava também ter experiência para entrar no mercado de trabalho, que até então eu nunca tinha trabalhado. Surgiu a oportunidade de um estágio aqui, tinha uma vaga, eu mandei o meu currículo, isso no final de 2019. Mandei o meu currículo, fui chamada para entrevista, fui selecionada e o estágio era para começar em janeiro de 2020. Então, depois desse período, passou as festas de final de ano, iniciei o meu estágio em janeiro de 2020, onde conheci pessoas maravilhosas, tive contato com a empresa, que eu pude conhecer o mundo da Nutriceller e do laboratório. Bacana. E quando você fez esse estágio, foi numa empresa do grupo, né? Isso, exatamente. Qual a empresa que você entrou estagiando? Eu entrei na empresa LabCeller, que é o laboratório de análise agronômica aqui da Nutriceller. Bacana. E assim, Dandara, fala pra mim, você entrou como estagiária, tá aqui até hoje, e a gente vai contar todo esse percurso, mas o que você fez enquanto estagiária para ser diferente dos demais? Quando eu entrei no laboratório, eu não tinha experiência nenhuma. Eu conheci essa área da química aqui, comecei a aprofundar nesse tema aqui, e eu vi que eu gostava muito disso. É um mercado que eu queria ser efetivada, que eu queria trabalhar de fato. Então eu comecei a estudar fora daqui também sobre esses assuntos, sobre as análises, comecei a ver muitos vídeos de como o profissional da química entrava não só na parte do laboratório, Mas espera aí, você estava para formar em industrial... ênfase em madeira. ênfase em madeira. Produção madeireira. Isso, aham. Ou industrial madeireira. Na verdade, é engenharia industrial e ênfase em madeira. Então eu ia mais para madeireira. Mas espera aí, você entrou aqui para fazer o estágio obrigatório. Isso. Mas, e aquele curso de química, você fez depois que estava aqui? Ou começou antes e veio para cá? Então eu estava finalizando a faculdade e já estava no curso.
O curso era de período de 2 anos. Eu tinha terminado o primeiro ano e estava no segundo ano do curso. Então, assim, lá eu tinha uma visão meio que geral da química. Aqui foi uma coisa muito mais aprofundada. Então, aqui eu tinha prática. Tudo que eu ia trabalhar no mercado de trabalho da química, eu aprendi aqui. Desde a questão de pipetagem, que é a coisa básica da química, eu aprendi tudo aqui. Então, digamos assim, que essa fase de estágio coincidiu aí com um curso de técnica em química que você fez. Então eu estava terminando os dois, estava nos últimos anos dos dois, e coincidiu com o meu estágio obrigatório da faculdade, que foi aqui. Então fazia as 3 coisas ao mesmo tempo. Então de manhã eu vinha para o estágio aqui, à tarde eu ia na faculdade, também tinha algumas aulas à tarde, e à noite eu ia para o curso técnico. Então era o período todo estudando e trabalhando. Viram porque eu falei que não podemos rotular pessoas? Olha o esforço dessa moça aqui e o que ela fez para chegar onde ela está hoje. Então, como eu sempre digo aqui na Dandara, nada resiste a um bom trabalho. Exatamente. Nada resiste a um bom trabalho. Ou a um bom estudo, que foi o caso dela, mas não deixa de ser um trabalho. E assim, para que a gente possa depois entender melhor esse teu desempenho aqui dentro, você terminou a faculdade, terminou o curso técnico em química e depois? Então, daí eu fiquei 1 ano só trabalhando, porque eu fui efetivada aqui nesse período. Eu vou contar um pouquinho depois como foi. E eu fiquei 1 ano só trabalhando aqui, e depois desse 1 ano eu queria aumentar o meu currículo, melhorar, aprender coisas novas. E eu tinha o curso de engenharia de produção na Unesp aqui, que são 2 cursos, um que eu já tinha feito e um que eu faço agora. Eu queria fazer outro curso e prestei o vestibular e comecei em engenharia de produção na Unesp, que eu tinha me formado também, na mesma faculdade. Agora, então, você está terminando o curso? Engenharia de produção, também na Unesp de Itapeva. Bacana. Então, ao final do processo, você vai estar com 2 cursos superiores e um curso técnico, né? Sim. E todos eles aí, de certa forma, te dando subsídio de conhecimento para o que você faz hoje. Exatamente. Desde a parte química do laboratório até a outra empresa que eu pertenço também hoje, que é a parte de produção, formulação. Então, o curso contribuiu total ao mercado de trabalho, no caso do que eu trabalho hoje. Então, contribuiu muito. Tanto que as minhas experiências mesmo, o que completou a minha faculdade foi aqui. Entendi. E você falou que entrou como estagiária e depois foi efetivada. Quando você foi efetivada na LabCeller. E como foi esse momento de transição? A partir dali, o que você passou a fazer dentro da LabCeller? Como estagiária, eu era responsável por algumas análises mais básicas, vamos dizer assim. Eu era responsável pelo boro, do solo, e depois dessa efetivação, eu fiquei responsável por outros tipos de análise. Vamos dizer que eram análises mais complexas. Então, eram macro e micronutrientes do solo, que são essenciais numa análise de solo, para tomada de decisão, no caso do produtor. Então, a partir daí, eu comecei a fazer análise de macro e micronutrientes também e comecei a estudar um pouco de fertilizante, mas ainda não fazia as análises. Então, nesse processo aí da efetivação, eu acho que tinha uma pessoa aí muito querida sua que trabalhava no LabCeller também, né? Que é a Kênia, que era a minha coordenadora na época, que me ajudou muito, ela que segurou na minha mão e falou, vamos começar. Começou a surgir algumas dificuldades, a gente junta, começou a ultrapassar barreiras que tinham, porque o laboratório não é fácil, é uma área difícil, complexa. Então, ela me ajudou muito e eu devo muito meus aprendizados a ela. A gente tem que citar, né? Sim, não podia deixar de falar da Kênia aqui. E assim, como a Nandara disse, realmente a responsabilidade é muito grande, que você está ali analisando um solo, uma folha, um fertilizante, né? Identificando nematóides, que a gente vai falar sobre isso, mas é uma responsabilidade muito grande, porque você está passando para o agricultor um laudo com o qual ele vai fazer todo o planejamento da adubação que ele tem que fazer nas lavouras. E você, hoje, domina isso com tranquilidade. Sim, sim. Então, conforme o tempo foi passando, eu fui começando a aprender outros tipos de análise também, desde a época do estágio até a época de efetivação também. A gente tinha contato com todos os tipos de análise, que aí, a partir daí que a gente começou a aprofundar mesmo em cada processo. Então, a gente começou também a aplicar isso, como que o agricultor ia ver esses resultados no campo. Então, qual era a importância para o agricultor, qual é a tomada de decisão que ele ia ter
a partir dessa análise e ver o quanto é importante e fundamental para ele. Porque sem uma análise de solo, a gente não sabe o que precisa, o que não precisa, o que está em excesso. Então, faz parte do cotidiano. Então, é necessário, é uma análise necessária. Muito bem. E aí, contar a história da Dandara assim, como eu participei de quase toda ela, né? Fica bem fácil. É lógico que as particularidades a gente não sabe, porque é só ela que sabe das dificuldades que teve para chegar onde está, né? Do aprendizado, enfim. O sentimento é dela e é isso que a gente está aqui hoje explorando. O conhecimento que ela adquiriu, de que forma isso aconteceu e onde ela pretende chegar, inclusive. A gente vai falar sobre isso. Agora, dentro do LabCellR, você iniciou lá com essas análises de solo, folha, fertilizantes foi depois, né, Dandara? Foi. Porque o que aconteceu? Eu efetivei no começo de 2021 como auxiliar do laboratório. Nesse tempo eu fiquei com as análises mesmo de solo. Em 2022 eu mudei de cargo no caso e fui para assistente de laboratório. A partir daí que eu comecei a mexer com fertilizantes. Então, os fertilizantes, além dos fertilizantes dos clientes, que é aquele que o pessoal mandava, a gente também começou a tomar conta, que era um outro pessoal que fazia, a tomar conta dos produtos da NutriCellR. Ou seja, controle de qualidade. Exatamente. Então, antes de ir para a produção, o que a gente faz? A gente pega essas análises, faz uma escala menor no laboratório, questão de compatibilidade, questão de garantia, vê se está tudo legal, vai para uma escala maior nessa produção e depois disso a gente retorna para o laboratório para fazer o controle de qualidade. Deu tudo certo, bateu as garantias, daí a gente o produto vai para o produtor. Eu quero fazer um comentário aqui sobre a Dandara nesse quesito, né? Porque controle de qualidade nada mais é do que você pegar o produto que recém foi produzido, né, Dandara? E você leva esse produto para o laboratório para você fazer as análises para ver se as garantias que foram colocadas no momento da produção estão realmente dentro dos limites estabelecidos. Então, isso é controle de qualidade, para que você leve um produto de qualidade ao consumidor final, que são os agricultores. Só que tem um outro trabalho que é feito aqui, e hoje esse trabalho concentra nas nossas mãos aqui, né? Alguns anos atrás era só nas minhas mãos, e agora a Dandara está aprendendo muito rápido a fazer isso, que é justamente o desenvolvimento de novas formulações, novos produtos, o registro do Ministério da Agricultura desses produtos novos. E como é que funciona isso? A gente quer desenvolver um novo produto, a gente quer usar uma matéria-prima diferente, quer levar um produto com um apelo diferente para o agricultor. A gente quer, por exemplo, produzir algo que diminua o estresse das lavouras. Quais são as matérias-primas que a gente tem que utilizar para levar isso ao agricultor? Então, a gente busca essas matérias-primas dos melhores fornecedores no mercado, a gente traz para dentro da empresa e aí a gente vai sentamos eu e a Dandara e vamos quanto de qual produto a gente coloca para chegar num produto final que nos entregue uma quebra de estresse para as plantas. E aí simplesmente não é só misturar, né? Tem reações que ocorrem durante o processo, tem toda uma sequência de misturas que você tem que fazer. Se você vai misturar 4 produtos diferentes, a sequência de mistura faz toda a diferença para você ter uma formulação eficiente de resultados. Então, é muito gratificante ver a Dandara aí, nesses 6 anos agora, assumindo mais esse desafio e fazendo esse tipo de trabalho. Mas eu quero que você conte para mim qual é o seu sentimento em relação a isso, porque você não fazia nada disso, de repente começou, hoje já está numa escala bem mais avançada. Como é? Qual é o sentimento? Júnior, era uma área que eu até então não explorava e eu não sabia como era e eu me descobri, porque eu gosto muito da parte de fertilizante, desde a análise básica de micronutrientes que a gente faz do próprio fertilizante até essa formulação. Então, a gente pensar que a gente formulou desde o começo, usando determinadas matérias-primas, até a parte de análise e descobrir que a matéria-prima bateu, a garantia bateu, é muito gratificante. Porque a gente vê que foi tudo planejado, deu tudo certo e o objetivo final foi alcançado. Então, para mim, é muito legal. É uma área que eu nunca me imaginei. Eu sempre foquei em solo e em folha, e eu nunca me imaginei na parte de fertilizante. E para quem trabalha nessa área,
sabe o quanto é complexo. Por quê? Quem trabalha com fertilizante, análise de fertilizante, vamos enfatizar nisso, o pessoal não passa muito esse conhecimento. É muito restrito, então você não consegue encontrar muita coisa na internet. Daí o que acontece? Ou você começa a ter um network de pessoas de outro laboratório para trocar informação, ou você tem que se descobrir no laboratório. Então é isso que a gente faz. Então às vezes não tem como buscar em outros lugares, a gente meio que se junta e começa a explorar esse universo. Até porque as formulações que a gente desenvolve, elas existem um segredo industrial em cima disso. Então a gente não pode perguntar para muita gente não pode sair falando o que a gente vai fazer. Então é um negócio muito restrito aqui. Inclusive, assim, né, Dandara, para que as pessoas entendam o nível de sigilo, essas formulações, aqui dentro da empresa hoje, somente eu e a Dandara desenvolvemos. Então, a gente não passa esse detalhe do como fazer dar certo, qual adjuvante, qual surfactante nós temos que colocar dentro daquela formulação para torná-la, digamos assim, apresentável, que não separe fases, que não haja precipitação dentro dela e que principalmente, né, a hora que se aplicar na folha ou no solo, ela seja 100% absorvida e aproveitada. Então são variáveis, características que nós dois tem que sentar e observar, o que a gente vai fazer. Então é isso que acontece aqui. Então isso que é o legal também. É uma coisa que não é todo mundo que faz, né? E você consegue imaginar a gente conversando hoje e se eu conversasse com a estagiária de 6 anos atrás? Não, nem imaginaria. Não sabia nem o que estava fazendo. Não. Porque para mim, fertilizante era um negócio muito longe. Nem imaginava. Até solo, para mim, já era um negócio muito difícil. Agora, fertilizante, quem fazia fertilizante era pessoa do outro mundo. Era bem difícil, bem complexo. Assim, e é bacana, né, Dandara, que esse desenvolvimento, eu sei o porquê, né? Mas conta para quem tá ouvindo a gente, uma pessoa que não tinha nem noção dessas coisas e hoje está se desenvolvendo cada vez mais nessa área. Como é que funciona isso? O que você fez para chegar a ter a minha confiança, a minha credibilidade em cima do teu trabalho e saber que ele está sendo bem feito? O que você fez? Bom, porque não foi de um dia para o outro. Sim, a gente não começou a fazer esse tipo de trabalho de um dia, no outro dia. Foram alguns anos depois. Foram. Então, assim, até eu abraçar essa demanda, que também surgiu da minha vontade própria, de pegar e falar, Júnior, ou até as meninas que faziam essa análise anteriormente, eu posso fazer, eu quero fazer, demorou um tempo. Então eu comecei, desde o ensaio de proficiência que tinha de fertilizante aqui dentro, explorar algumas amostras. Eu queria perguntar o seguinte, exame de proficiência, ensaio de proficiência, né? O que é esse ensaio de proficiência? Ele é alguma prova? O que é isso? Então, como que funciona? O ensaio de proficiência a gente não tem só para fertilizante, a gente tem para todos os tipos de amostra que a gente recebe aqui no laboratório. Tipo solo, folha? Solo, folha, fertilizante, todos os tipos de amostra. Então, o que são esses ensaios? São empresas credenciadas, que elas já são feitas algumas amostras de cada tipo de amostra, por exemplo, folha, solo. Elas mandam amostras que já têm resultados pré-estabelecidos para todos os laboratórios que se inscrevem, no caso, e a gente faz esses ensaios dentro do laboratório. Como esses resultados já são pré-estabelecidos, então o laboratório raiz, o do Matriz, que mandou pra gente, ele vai receber, depois de um período pré-estabelecido, esses resultados feitos aqui. Então eu faço, 10, 20 repetições dessa amostra, faço uma média e mando para eles esse resultado para ver se está compatível com o resultado que eles já tinham pré-estabelecido. Bom, falando para a população, né, que não é do campo, isso, uma coisa se você vai num laboratório fazer um exame de sangue. Isso. Então se tira lá teu sangue, né? E vai fazer análise lá de todos os componentes que são importantes naquela análise. Isso. E se você manda essa amostra para 5 laboratórios diferentes, os resultados tendem a ter uma certa variação, sim. Porém dentro de uma margem aceitável de variação. Sim. Uhum. O exame de proficiência seria como eu pegar uma pessoa, tirar 2 litros de sangue dela, avaliar, mandar para 100 laboratórios diferentes e eu mesmo lá, eu que mandei, já faço avaliei. Análise, já sei qual é o
o resultado correto para cada elemento dentro daquele sangue. Daí ele foi para 100 laboratórios e esses laboratórios, todos eles vão analisar o mesmo sangue, com os mesmos parâmetros, e vão mandar o resultado. Isso. Em cima disso, você vai ser classificado. Exatamente. Se esse resultado entrou no resultado que eu já tinha analisado aqui no meu laboratório ou não. Então, no caso, a gente faz isso para todos os tipos de amostra que a gente recebe, solo, folha e fertilizante. E a gente, hoje, então, depois de todo esse processo, a gente é acreditado em todos os tipos de ensaio de proficiência, tanto em folha, quanto em solo e também em fertilizante. Então, a gente tem todos esses selos. Ou seja, seria como falar o seguinte: Dandara, o LabCellers, ele está certificado e apto a fazer esses tipos de análise com credibilidade, porque a assertividade de vocês está acima do nível aceitável. Exatamente. Então a gente tem que... O pessoal do ensaio, que faz esse ensaio de proficiência, ele tem como se eles liberassem para a gente poder comercializar essas análises. Não é só fazer o laboratório e começar a rodar. Ele precisa ser credenciado a esse tipo de ensaio de proficiência, porque o cliente, alguns clientes, não são todos, mas ele cobra esses ensaios de proficiência. Então, se você tem ou você não tem, já desclassifica em relação à escolha de laboratório. Então, você tem que ter um selo que te ateste que você está classificado nesse... Exatamente. Então, geralmente, nos nossos laudos, que vai para o produtor, já tem esse selo de acordo com cada ano que a gente vai fazer. Então, todo ano esse selo é renovado. Todo ano a gente faz ensaio de proficiência. Então, o LabCellers, ele é testado anualmente. Anualmente. Ele é avaliado anualmente. Exatamente. Então, o agricultor que trouxer as análises para você fazer aqui, ele vai ter a certeza que está trazendo para um laboratório que sabe o que está fazendo. Isso. Os nossos processos estão dentro dos parâmetros que já são pré-estabelecidos. Então, o processo inteiro está impecável, está tudo certo, não tem nenhum erro de processo. É isso que eles avaliam. Então, você está me falando, e aí surgiu essa questão do teste de proficiência, mas do seu aprendizado, tudo que você passou, então você também aprendeu a trabalhar com esses testes. Sim. E, logicamente, com todo o complexo de análise que o laboratório faz. Porque, querendo ou não, essas amostras, a gente não usa todo o volume de amostra que vem. Então, o que eu fazia? O restante das amostras eu começava a reavaliar, mesmo fora desse prazo de ensaio de proficiência, para ver se a minha análise estava dentro do padrão ou não. Então, mesmo que não tivesse na época de entregar resultado, eu avaliava para aprender o processo, para aprender a fazer análise. E isso me ajudou muito. Inclusive, uma coisa que, embora eu seja o diretor-presidente do grupo, tem muita coisa que acontece e depois que a gente vai aprendendo, né? Assim como eu ensino a Dandara muita coisa, ela também me ensina algumas coisas. Essas amostras que vêm para análise de proficiência, ela é uma amostra, digamos assim, que depois que você faz os testes e é aprovada, digamos assim, você sabe exatamente quanto que ela tinha que dar de cada elemento. É porque ele manda pra gente um laudo, vamos nomear como laudo, com todos os... A gente não tem nomes, mas uma numeração de cada laboratório que mandou esses resultados. Então a gente tem laboratórios, por exemplo, 1, 2 ou 3, foi resultado muito alto, muito baixo, a gente consegue ver esses resultados. Então você sabe se você, dos 100 laboratórios, ficou em primeiro, segundo, terceiro, quarto. Consigo sim. Você não sabe onde os outros ficaram, mas você sabe onde você ficou. Isso, como foi os meus resultados, aonde eu errei. Então tem tudo mostrando pra gente o que aconteceu no meio desse trajeto. E uma coisa interessante que a Dandara faz, porque ela trabalha como equipe, né? Não é ela sozinha, tem uma equipe junto com ela. E ela tem que estar monitorando constantemente a assertividade dessa equipe, a qualidade dos resultados. Então ela pega uma amostra dessa lá, do exame de proficiência, que já é conhecido o resultado, mas ela não fala nada para a equipe. Então hoje tem 90 amostras para analisar, uma delas é essa, mas ninguém sabe. Exatamente. Aí toda vez que entra um lote de amostra, ela coloca essa conhecida no meio, mas ninguém sabe, só ela. E aí, pelo resultado dessa análise, que ela já sabe o resultado, ela tem mais credibilidade e certeza ainda de que a equipe está fazendo de acordo com o que tem que ser feito. Exatamente. Como eles não sabem em qual posição está essa amostra, então não tem como eles terem um cuidado especial nessa amostra. Então eles avaliam todas iguais,
conforme o processo que a gente já tem aqui. E a partir do resultado, eu vejo se o processo está legal, se está sendo eficiente ou não. E aí, mais um aprendizado, né, Dandara? A questão do controle de qualidade dentro do próprio laboratório, do próprio trabalho que está sendo feito. E aí, me fala mais uma coisa. LabCellер, análise de solo, análise de folha, análise de água, né, no que se refere à dureza da água, pH. E depois eu sei que de um tempo para cá, análise de nematóides. Exatamente. Então a gente conhecia o serviço, mas a gente foi capacitado de um tempo para cá para a gente fazer desde a extração dos nematóides até a identificação, para ver qual tipo de nematóide a amostra tem, quais são as quantidades desses nematóides, ovos. A gente consegue ter uma visão geral da amostra que é recebida. Então hoje o LabCellер também consegue informar ao nosso agricultor com precisão e uma análise relativamente rápida aqui dentro sobre se o solo dele está infectado, contaminado, né, com nematóides ou não. Isso, a gente consegue fazer aqui dentro também esse serviço. E inclusive dizer a quantidade, qual é o tipo de nematóide que tem lá. A gente quantifica e qualifica, então a gente mostra para o produtor quanto desse nematóide está lá presente na amostra e qual nematóide também está dentro dessa amostra. Mais uma análise importante para a agricultura, né? Muito importante, porque perdas por nematóide tem uma porcentagem muito alta dos produtores. Tem muito produtor que não conhece, que não sabe, e é um problema gigantesco na agricultura. Aqui no LabCellер, embora vocês agora estejam, né, digamos assim, se qualificando, né, para fazer essa análise do primeiro momento, que é a extração, até a final, que é a identificação dos nematóides e a quantidade, eu te pergunto uma coisa, há quantos anos você já faz esse tipo de análise? Uns 2 anos? 3? Acho que é 3 anos, 2, 3 anos que a gente fornece. E sempre está vindo, então, nesse período, análises para olhar se tem nematóide ou não. Você diria que, se nesse período de todas as análises que você recebeu para fazer análise de nematóides, praticamente 100%, 90%, quanto disso tinha nematóide? Eu acredito que 99% tem nematóide. Toda amostra tem alguma coisa. Pode ser que ela tenha uma população bem baixa, que ela não vai interferir nos resultados na lavoura. Pode ser que ela tenha um teor muito alto, mas ela tem que apresentar alguma coisa. E aí eu pergunto para você que é agricultor, você que trabalha numa propriedade agrícola, você conhece o teu solo? Você sabe se realmente no teu solo tem nematóide, quanto tem e qual é o nematóide? Porque sabe por quê, Dandara? As pessoas, a gente vive no campo, né? Tenho muitos amigos que são da agricultura, né? E às vezes eu pergunto, e aí, como é que está o nematóide da sua área? Sabe qual a resposta que eu recebo? Na minha área não tem nematóide. O pessoal não conhece ou acha que... Na minha área não tem nematóide. E aí você me fala que praticamente 100% das análises que você recebeu em praticamente 3 anos de trabalho tem nematóide. Agora você fala assim, não, mas provavelmente o meu amigo vai falar, né? A minha amostra foi aquela que tinha pouco. O nematóide aumenta, Dandara? Aumenta. Ele tem um fator de reprodução muito alto. Então, se a gente não tomar cuidado, porque na minha área tem 50 nematóides e não vai acontecer nada. Tá, mas se ele tem um fator de reprodução muito alto, depois de um período de poucos dias, ele já triplicou a população dele. E daí, parece que a cada 30 dias, eu não lembro agora o ciclo. Tem nematóide de 30 dias, tem nematóide de 120 dias. Então, assim, são um período muito rápido. Então, se eu não tomar cuidado, não começar a tomar providências na minha lavoura, essa população vai ser muito alta. E daí eu não consigo controlar. Justamente, né? Fazer o controle no começo é uma coisa. Fazer o controle depois que a vaca foi pro brejo já muda. Não é que não vai conseguir. Mas o tempo para você fazer esse controle vai ser maior, o investimento vai ser maior. Então, assim, o conselho que eu dou para vocês, meus amigos agricultores. Temos aqui uma excelente profissional, né? Que gosta de trabalhar. Traga para ela, coleta as análises de nematóides, porque isso é muito. Você tem que saber como está o seu solo. E não é uma área, você tem que saber todas as glebas da tua fazenda. Porque se você souber antecipadamente o que está acontecendo, é muito mais fácil
de resolver controlar, esse problema. Sim. Quando a gente pega uma população pequena, o controle é muito mais efetivo. Agora, se você tem uma população muito grande, você consegue controlar, mas o controle não é 100%, e nunca vai ser 100%, porque é muito rápido, E o nematóide, assim, é uma praga que se alastrou pelo país todo, né, se não pelo mundo todo. Exatamente. Assim, ela é muito agressiva, ela traz prejuízos consideráveis para as lavouras, mas ela é de fácil controle se você fizer o manejo adequado. Exatamente. Não é isso? Sim. Agora, se você nem sabe que tem, como que você vai fazer o controle adequado? Não é verdade? Tem que identificar na sua área, por isso a importância dessas análises. E eu tô assim frisando isso, né? Você fala, pô, mas Júnior, você ia falar da história da Dandara, mas está falando agora do que acontece com o nematóide. Mas é que assim, a gente começa a conversar e realmente esse é um assunto que precisa ser tratado com seriedade. É muito importante. Porque assim, vamos falar, né? A Dandara está estudando, está correndo atrás, não só ela, como toda a equipe, né? Porque está correndo atrás para ter cada vez mais informações e ela está ávida por fazer essas análises e fornecer essas informações para vocês. Agora, Dandara, da Labseller, então, hoje nós temos aí todas essas análises. Eu esqueci de alguma? Tem uma análise nova, uma tecnologia nova que a gente está trabalhando, então, que é nova para a maioria dos laboratórios, que chama BioAS, Bioanálise de Solo. Então, essa análise, Júnior, ela é um diferencial porque era uma lacuna que a análise química e física não ficava completa para o produtor. Então, ele tinha análise química do solo, que normalmente todo mundo conhece, análise física, textura, e análise física é para falar quanto de areia tem, de argila, né? Exatamente. Para saber se o solo é arenoso, argiloso. Isso. E a química é para saber se precisa de calcário, quanto vai colocar de potássio, pH, de fósforo, pH. Isso. E a parte biológica a gente não tinha. Então o agricultor ele não sabia como estava a saúde do solo dele. O que ele fazia? Nada. Só ficava essa lacuna e falava, meu solo, a fertilidade está legal, estou produzindo, não vai acontecer nada. Bom, a Embrapa Cerrado, é onde a gente faz a parceria, ela desenvolveu uma técnica, uma análise que a gente consegue identificar, são duas enzimas no caso, são uma enzima chamada arilsulfatase, que é ligada com o ciclo do carbono, ciclo do enxofre, perdão. Então, a arilsulfatase, que é ligada com o ciclo de enxofre, esse ciclo de enxofre, ele participa ativamente na absorção dos outros nutrientes no solo e na planta, e também a beta-glicosidade, que está ligado com o carbono do solo. Então, esse ciclo está ligado também com a matéria orgânica do solo, do seu solo. Então, a partir desses teores dessas duas enzimas, eu consigo saber a saúde do meu solo. Se o manejo está feito é adequado, como que ele está biologicamente falando. Então, o produtor, ele pode dizer que em relação à fertilidade ele está legal, mas ele não está produzindo. O que será que pode ser? Na realidade, assim, resumidamente, vê se eu entendi, Dandara. Quando você fala de saúde do solo, você está falando de vida. Exatamente, Nós estamos falando da parte biológica. Antes de eu entrar nessa seara desse termo, eu quero te saber o seguinte: todos os laboratórios do Brasil fazem esse tipo de análise? Não. Então, são poucos, então? Poucos. É uma análise nova. Depois de 2020 para cá que ela foi desenvolvida. Então, teoricamente, não é velho, não é antiga. E para chegar onde você está hoje, com esse conhecimento que você e sua equipe têm, obviamente passou por treinamentos com o pessoal da Embrapa, estudos, exames de proficiência também. Exatamente. A gente firmou essa parceria com a Embrapa Cerrado. Então, a partir daí, a gente foi fornecido treinamentos para mim e para toda a minha equipe. Depois desse treinamento, a gente recebeu amostras de proeficiência e a partir dessas amostras, a gente se tornou apto também a fornecer para os clientes esse tipo de amostra, esse tipo de análise. Então, assim, hoje, se o agricultor traz uma análise de solo para essa finalidade, o que o Labseller vai informar para ele através da BioAS? O seu solo tem vida, não tem, ou tem... Como é que está o nível de vida de solo? Mas alguém pode perguntar, mas por que me interessa saber se o solo tem vida? Os solos em equilíbrio, eles têm os micro-organismos todos equilibrados. E quando eles estão equilibrados, digamos assim, o potencial máximo desse solo pode ser alcançado. O que hoje a agricultura moderna tem feito é se preocupar
com as correções, com as quantidades de nutrientes, as formas de nutrientes, os momentos de aplicar esses nutrientes, se é via solo, se é via folha. Trabalhamos com bioestimulantes, substâncias úmicas, produtos biológicos também. Mas o que é a saúde do solo? Quer dizer, de nada adianta eu fazer toda essa parafernália de tecnologias se o meu solo não tem vida. Seria como eu dizer que de nada adianta eu me alimentar, comer dos melhores alimentos, se eu não tiver vida dentro do meu corpo. Eu tenho que estar em equilíbrio com todo o meu organismo para aproveitar o alimento que eu estou ingerindo e realmente ter um desempenho melhor, por exemplo, na corrida, né? Sim, exatamente. A gente gosta de correr, é uma coisa que a gente gosta de fazer. Então, assim, como que funciona isso, gente? Vida no solo. O solo está saudável? O solo não está saudável? E a gente consegue, então, fazer esse tipo de análise. Sim. Essas enzimas que eu falei, ela está presente em todo o ser vivo. Tanto na gente, quanto no solo, na planta. Então, elas são variáveis, vamos dizer assim, mais sensíveis do que a matéria orgânica. Porque no solo, que o produtor já conhece, se ele tem matéria orgânica, ele está com a fertilidade ok. Vai ter cálcio, magnésio alto, um completa o outro. Só que essas enzimas, elas são mais sensíveis que a matéria orgânica. Então, se essas enzimas estiverem baixa, a longo prazo, o seu solo vai começar a apresentar problemas futuros. Pode ser que agora ele não apresente, que a fertilidade esteja ok, e para a saúde, a gente não sabe a saúde, e para produzir normal. Mas será que ela está alcançando, a sua lavoura está alcançando o rendimento que ela 100% que ela poderia estar? Então é isso que a gente consegue fornecer para o produtor. A gente ouve falar, né, que existem 2 pontos que são assim fundamentais no que se refere a altas produtividades, né? Que é a parte genética e a nutrição. Se você trabalhar genética e nutrição, sempre você falou isso, viu, Leonardo? Você tem chance de alcançar grandes produtividades, né? Porque quando se fala, por exemplo, defensivos agrícolas, os fungicidas, inseticidas, eles não fazem com que aumente a sua produtividade. Eles tentam manter o potencial produtivo para você atingir o máximo. Só que uma boa genética, uma boa nutrição, né, num solo sem vida, você nunca vai chegar ao máximo. Não, porque esse solo, além de se a saúde do solo estiver precária, nem o básico, a absorção de água, o solo não vai conseguir fazer, que é o essencial. Então, isso para quem não dava muita bola para esse tipo de fator, vamos começar a prestar atenção nisso, porque a análise não é muito conhecida, mas a longo prazo todo mundo vai pensar, será que só o químico e o físico é necessário? Será que a parte do bioás não é? Então vai ser muito mais procurada. Tem muita coisa que a gente faz hoje na agricultura que há 5, 8 anos atrás as pessoas nem sequer achavam que poderia ser importante. Agora, eu acredito que essa tecnologia vai ter uma aderência muito forte, porque as pessoas sabem que qualquer organismo, qualquer sistema equilibrado, ele produz mais, né? Desde o ser humano, o corpo, até o solo equilibrado vai responder mais às tecnologias que a gente coloca. Então, os investimentos que se fazem hoje em genética e nutrição são bastante altos, né? E não justifica continuar fazendo esse tipo de investimentos se você não investir na vida do teu solo. Você tendo um solo com vida, tudo aquilo que você fizer, ele vai responder mais e melhor, né? E como é que você vê esse tipo de conhecimento? É mais um conhecimento que você adquiriu aí, né, Dona? Uma coisa nova também, que até então eu não conhecia. Eu conheci faz pouco tempo, faz 1, 2 anos que eu comecei a pesquisar e ouvi falar. E, gente, é uma coisa nova. Até então a gente não tinha noção do que a parte biológica do solo tem isso. Então, para mim, foi uma novidade
não sei nem o que dizer. É uma novidade que a gente até então nem pensava em colocar no nosso laboratório, porque estava muito distante, não é todos os laboratórios que tem. E a partir do momento que a gente começou a fazer o treinamento, eu falei, gente, vai bombar, essa análise vai bombar, porque o povo vai começar a se encantar nessa análise, porque é uma análise que é essencial, é uma coisa que depois que você começa a ver na prática, você percebe como que não foi analisado isso antes. E essa paixão da Dandara aí pela parte da vida do solo, a parte biológica, levou até a uma mudança aí na vida profissional, né? Nós temos aqui dentro do grupo uma outra empresa, né? Que é a Bioceller, uma empresa aí que já está andando a largos passos nos processos de regulatória, que você também está aprendendo sobre isso, né? Fazendo todo esse processo correto, todas as nossas empresas têm as certificações que precisam ter, né? Tem todo o acompanhamento que precisa ter, toda a regulatória que precisa ter, né? Desde quando a gente fala de corpo de bombeiros, alvará de funcionamento, alvará de Polícia Federal, do Exército, Polícia Civil, enfim, né? IBAMA, tantos órgãos, gente, é muita fiscalização, mas a gente se adequa a todos, né? E a Bioceller, que é a empresa mais nova do grupo, né, é uma empresa que veio para trabalhar, né, no mundo biológico, né? E a Dandara hoje é a coordenadora dessa empresa também. Então foi uma surpresa, porque até então eu nunca... na verdade, no curso técnico, em relação à microbiologia, eu tinha umas matérias, mas foi muito rápido. Por causa da pandemia, a gente não tinha muita aula prática. Mas aí surgiu a oportunidade de ser coordenadora do laboratório da Bioceller. E eu nunca tinha tido contato com bactéria e fungo. Não sabia como funcionava, como era o ciclo de vida, não sabia nada. Eu falei, gente, é um desafio. Mas entrei de cabeça nesse desafio, comecei a estudar, comecei a ver quais eram os objetivos, onde a gente colocaria esse fungo, essa bactéria, como a gente faria isso. E eu tive também o auxílio de um pessoal muito bacana, os outros coordenadores que faziam parte, tanto a Kênia, que fazia parte da Bioceller, ela me ajudou muito, o João, que presta consultoria pra gente, também me ajudou muito. Então, eu tive que aprender desde o começo, desde a parte de cultivo, de placa de Petri, tudo, até a parte de fabricação mesmo desse micro-organismo. Então, para mim, foi mais um conhecimento. Então, tudo que agrega, para mim, é essencial. Eu adoro essa área, tanto que eu faço tanto a parte de química do outro laboratório, quanto essa parte microbiológica, e eu me vi eu percebi o quanto eu gosto de laboratório. É uma área muito complexa também, porque a gente lida muito com contaminação, você tem que estar sempre alerta, é um ambiente muito limpo, não é diferente da análise de solo, que tem poeira e tudo mais. E é uma análise que você consegue ver, você não consegue ver a olho nu, mas você consegue ver no microscópio, e você percebe o quanto essa parte de bioinsumos é importante pra gente. É uma coisa nova, que o pessoal tá usando, mas a gente consegue reduzir a parte do químico, então ele é muito mais benéfico do que a parte que a gente não conhecia, no caso. É muito... Sim. E uma coisa interessante, né? Você vê, dentro da Labceller, você começou a estudar lá os nematóides, né? Faz então hoje toda a determinação. Depois veio aí na sequência a BioAS, né? Isso. Eu costumo abreviar, mas é BioAS. E aí é onde você estuda e entende a vida no solo. E agora, coordenadora da Bioceller, que é uma empresa saindo de startup para uma empresa realmente, com todo esse processo de regulatório acontecendo ao mesmo tempo. E estudando muito formulações de micro-organismos que vão trazer vida ao solo e vão trazer controle efetivo para os nematóides. Sim, um completando o outro, né? A gente procurando o nematóide de uma amostra e desenvolvendo tecnologias para combater o nematóide. Então, assim, é um complemento que acontece aqui na empresa. Um setor ajuda o outro. É basicamente isso que a gente faz. E assim, né? Você estuda um solo, faz análise de solo, análise química, e de repente você já está fazendo um produto na indústria para fornecer ao agricultor para que ele possa suprir essas necessidades
nutricionais, digamos assim. Aí você estuda o nematóide, vê que tem lá e está aqui na Bioceller entendendo qual o melhor mix de fungos, bactérias para trazer o controle, né? Sim. Aí daqui a pouco faz lá uma análise de BioAS e leva para o produtor, olha, esse quadro aqui está fantástico, está com realmente uma saúde muito boa, mas os outros 3 precisamos fazer alguma coisa. E aí, de novo, né? Lá na Bioceller estudando algum mix, alguma de fungos e bactérias que possam ser colocados nesse solo e trazer essa vida que é tão desejada dentro do solo. A gente fala que a Bioceller é um campo de estudo, na verdade, que a gente precisa estudar todos os dias, porque tem muita coisa nova também, tem muita coisa que a gente não conhece, que a gente não descobriu. Então, todos os dias a gente está fazendo teste, de acordo com a realidade do campo também, que os consultores trazem, o que a gente tem, o que a gente precisa melhorar. Então, a Bioceller, ela consegue auxiliar também, não só na Labiceller, como na Nutriceller também, que um vai ajudando o outro conforme vai surgindo os problemas. Na realidade, a gente foi criando aqui um conglomerado de empresas que uma trabalha em função da outra. Sim, né? Exatamente. Uhum. E é isso que é interessante. Que de um lado você está estudando o problema, de outro lado você estuda a solução. Sim. Né? Então a gente consegue aqui dentro do Grupo Nutriceller hoje estudar várias situações, quer seja a questão de química do solo, a questão física do solo, a questão de água. Sim. Inclusive agora o grupo é dono também de um laboratório de análise de água, né? De água, de efluentes, de contaminantes, né? Então toda essa infraestrutura de conhecimento industrial, ela trabalha de uma forma que ela vai levar ao final ao nosso principal alvo, que é os nossos agricultores, não só um estudo, uma pesquisa, mas também a solução para aqueles problemas que eles possam ter. Aqueles problemas que surgem no cotidiano, a gente consegue auxiliar sempre que possível. E assim, sabe, gente, eu queria falar assim o que era a BioAS, o que é nematóides, que a gente faz aqui todo esse tipo de trabalho, mas não era tanto assim, sabe, com foco em dizer que a gente faz isso e que isso é importante, porque eu acredito que talvez para as pessoas da cidade isso seja uma novidade, mas agora já vão saber um pouquinho mais. Mas quem está no campo sabe realmente da importância desse conhecimento, de entender o que está acontecendo dentro das suas lavouras. Mas o foco não era esse. O meu foco aqui hoje era dizer, uma pessoa jovem como essa, que começou aqui como estagiária, passou a assistente, coordenadora de laboratório, coordenador de uma das empresas, coordenador da outra empresa agora, e com apenas 29 aninhos, né, Nandara? Com todo esse conhecimento. Então, assim, a gente não pode rotular pessoas pelos rótulos que se impõem às gerações, né? Eu nem sei se é muito correto rotular as gerações, mas aí cabe a vocês, jovens que fazem parte dessa nova geração, mostrarem que vieram, né? Eu tenho certeza que essa aqui mostra muito bem. Me orgulho de tê-la na nossa equipe pelo que ela faz e pelo que ela entrega. Júnior, eu quero agradecer o convite e o quanto você veio me ajudar tanto na vida profissional como pessoal. A gente se tornou amigos e por ter confiado no meu trabalho, por confiar nas demandas que colocam nas minhas mãos, e aproveitar e agradecer também porque o quanto agregou na minha vida isso. E o quanto eu cresci 2020 pra cá, eu sou outra pessoa. O quanto eu melhorei, nossa, não tenho palavras pra dizer. E aqui tem uma coisa muito bacana, né, Dandara? A gente faz muita coisa junto, não é só trabalhar, não. Aí começamos com a ideia de vamos correr? Vamos correr. Daí todo mundo aderiu a essa ideia e todo mundo corre. E já temos aí várias medalhas, sim, né? Já estamos preparando treinos. Por enquanto, o pessoal que corre aí, ó, a gente tá devagarinho. Mas se prepare que a gente vai estar junto com vocês aí, né? E assim vai, a gente procura fazer desse nosso ambiente aqui um ambiente gostoso. A gente sempre comenta aqui, né, Dandara, que a maior parte da nossa vida a gente passa no trabalho, né? Porque fora daqui a gente tem algumas horas com a nossa família e depois um bom tempo para dormir. Né? Chega na casa. Então o nosso tempo produtivo, que a gente está ativo realmente, é aqui, né? Então aqui que tudo acontece, e é bom que aconteça dessa forma prazerosa. É gostoso ver pessoas
que chegam aqui, como chegou a Dandara como estagiária, não é a única, tem outros exemplos aqui dentro, né? Mas ela realmente é um destaque. E se está onde está hoje é por merecimento e competência e capacidade. E por que conseguiu? Porque correu atrás. Esforço, né? Nada resiste a um bom trabalho. É isso aí. Começamos e terminamos com essa frase. Exatamente, muito bom. Muito obrigado aí por vocês que estão acompanhando mais essa história com a gente. Dandara, é uma satisfação poder contar a sua história. E a gente vai, com certeza, fazer um outro bate-papo mais técnico daí. E aí vamos falar de cada análise, de cada... como que a gente deve aproveitar isso. Aí vai ser um papo bem direcionado para o nosso mercado, que é o agro. Mas nada que alguém que não é do agro não possa ouvir e aprender um pouco também, porque a gente vai usar aqui, como a gente sempre tem usado, as linguagens mais fáceis possíveis para atender. Palavras finais? Muito obrigada, Júnior. Adorei esse podcast. Foi muito interativo, muito legal e nunca tinha participado. Adorei. Muito obrigada. Até a próxima, Até a próxima.